Fala, pais instruídos! Estamos de volta com mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado. Porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, quem já nos segue há um tempo, que está aí nos acompanhando desde o primeiro episódio, é sempre muito prazeroso tê-los aqui conosco. Então sejam todos bem-vindos, hein? Olha só, o Pod Paz, ele acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. Então a gente sempre tem esse encontro marcado. Anotem aí para não esquecer e aproveitem inclusive esse momento para poder ativar o sininho, não perder nenhum dos nossos episódios. Inclusive se inscreva em nosso canal. Vai aí motivando outras pessoas a participarem, compartilhando esse episódio com mais famílias, amigos, o grupo da escola, do condomínio, com todo mundo, hein? Então se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e não esqueça de compartilhar. Vamos aí ajudar outras pessoas a se instruírem junto conosco. Quanto mais você compartilha, o YouTube entende que de fato os nossos assuntos, os temas que são abordados aqui nesse podcast é de alta relevância e assim a gente vai instruindo mais famílias para que mais filhos sejam fortalecidos. Como eu falei, aqui tem pauta para toda a família. A gente fala sobre vários assuntos, desde questões socioemocionais, comportamentais, sobre educação. E hoje, gente, o episódio tá maravilhoso. Mas ainda não vou dar spoiler para vocês, tá? Olha só, para quem não conhece o Pod Paz, ele é uma iniciativa do Clube de Exatas, que é um cursinho preparatório que ajuda o seu filho que quer ingressar no colégio militar a se preparar, a deixar um pouquinho aquela tensão na hora de fazer a prova, porque esses professores são fantásticos. Tem metodologias que vai apoiar o seu filho a se preparar e trabalhar algumas habilidades que ele já tem, fortalecer o seu potencial para que ele possa ir confiante e seguro ao realizar a prova do colégio militar. Não só o colégio militar, mas para as pessoas que também querem realizar o Enem, ingressar em escolas também voltadas através de bolsas de estudos. Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Clube de Exatas? Vai no Instagram do Clube de Exatas, vai no YouTube também, a gente tem um canal maravilhoso com aulas, explicando o que é o cursinho, com alguns depoimentos de pais de alunos, para que você possa estar conectado conosco. Então vamos lá, vamos ao que interessa e hoje o nosso episódio está incrível, como eu falei. Vamos falar inclusive sobre como criar os filhos num lar monoparental. O que é isso, Ana? E o que essa temática tem a ver com muitas mães, né, que criam seus filhos aí sozinhas, que tem esse desafio de ser mãe solo? Como a gente pode criar uma rede de apoio? Como buscar técnicas e estratégias para que a gente possa tornar esse processo mais prazeroso, tranquilo, diante a tantos desafios que a gente já enfrenta, não é verdade? Então fica aí com a gente que já já a gente volta. Rodriguinho, solta a vinheta. Criar filhos em um lar monoparental pode apresentar diversos desafios, mas também pode ser muito recompensador e prazeroso. Com certeza, afinal estamos falando dos nossos filhos, do lar, de um amor que, para quem é mãe, sabe que é incondicional. Mas será que criar filhos num lar monoparental só está se referindo à questão da mãe? Tem a ver também para pais solos? A gente vai entender um pouquinho da diferença, como é que se dá esse processo, mas não serei eu, Ana, que vai falar sobre esse assunto. Estamos aqui com uma especialista maravilhosa. A gente estava aqui nos bastidores trocando figurinhas, conversando. Inclusive, quando a gente fez esse convite para ela, fiquei horas, gente, conversando. E foi assim uma conversa incrível, muito prazerosa e muito rica.
Tenho certeza que ela vai edificar muitas mães, muitos pais, muitas famílias, vovôs, vovós que estão aqui. Os filhos, inclusive, nesse podcast, tem muitos professores que assistem, não só do Clube de Exatas, mas de outras redes de instituições de ensino. Porque entende a importância de a gente estar se instruindo e fortalecendo essa geração que precisa muito do nosso apoio, do nosso porte, para que continue fazendo sucesso e a diferença em nosso país e em nosso mundo. Ela é cristã, mãe monoparental de Bernardo Fernandes, de 15 anos, Miguel Fernandes, de 9 anos, é consteladora sistêmica familiar. Olha só, gente, olha o currículo dessa mulher. Administradora, coordenadora da Escola de Paz do Brasil. E, inclusive, eu quero ouvir um pouquinho depois sobre essa escola. A gente vai conversar também sobre, para que vocês entendam e busquem mais conhecimento, se aprofundar nas temáticas que essa escola aborda. Ela é especialista em gestão de pessoas com ênfase em competências pela UFBA. Possui uma grande experiência na área de desenvolvimento humano e nas áreas pública e privada, com destaque para programas de desenvolvimento de lideranças, aprendizagem, carreiras e estágio. Olha só, a gente traz aqui qualquer convidado? De maneira nenhuma, só convidados especiais, especialistas com know-how para trazer o melhor para você de informações atualizadas, inclusive também trazendo um pouquinho da sua vida para conectar. Às vezes a gente fala assim, poxa, traz um especialista, um técnico que vai falar muito da área técnica, mas o dia a dia e na prática. Olha só, eu falei, ela é cristã e é mãe, gente. Antes de todas essas especialidades, um dos papéis mais incríveis que Michele Fernandes realiza com grande atuação, com excelência, é ser mãe de Bernardo e Miguel. Michele, seja bem-vinda. Essa casa é sua, fique à vontade. Obrigada pelo acolhimento, né? Obrigada pela audiência de vocês, obrigada por estarem aqui, por seguirem esse canal, né? Obrigada também a Deus por essa oportunidade de estar falando aqui como cristã, como você bem destacou, Ana. Antes de tudo, eu sou cristã, Sim. Né? Deus me permitiu ser mãe, né? E neste lugar de fala, me enriquece muito estar aqui para falar dessa maternidade, né? Desse modelo familiar, que é um modelo familiar monoparental. Então, assim, eu espero que vocês tenham um grande aprendizado também, e também tenha grande ressonância, né? Porque eu não materno solo, na verdade, né? Nós maternamos com todas as outras mães e pais, né? E famílias e tutores que estão aí também nessa jornada. Então, eu queria agradecer o convite mais uma vez e estamos aqui para construirmos juntos, né? Para aprendermos juntos também. Maravilha. Eu estava aqui pensando, né, por onde é que eu começaria, que são tantas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar conosco alguma experiência, algum desafio, algo que você tem vivenciado nesse processo, quem fosse conectando aqui, inclusive, com os insights, com a história da Michele, coloca aí no chat que a gente vai ter o maior prazer em ler e também tá aqui compartilhando esse momento com vocês, tá? Mas eu acho que eu vou começar inclusive por um viés aí do nosso tema central, Sim. né? Como criar esses filhos de um lar monoparental. Então, quais são os desafios para um pai e uma mãe nesse processo de criar os seus filhos sozinhos? Bem, antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, a gente não escolhe ter uma família monoparental, né? Na gênese aí do contexto que nós somos criados, aqueles que são criacionistas, assim como eu, nós imaginamos um contexto familiar, né? Sempre essa divisão dessa tarefa, dessa responsabilidade com o outro, que é quem fez a concepção. Sim. Né? Então, o primeiro desafio mesmo é a questão do pertencimento, né? Nessa família monoparental, né, como o nome já diz, é um único genitor, seja ele mãe, avó, tio, tia, alguém que está ali na lida da criação desse jovem, né, dessa criança, desse indivíduo, né, o grande desafio é fazer com que ele entenda que ele está pertencente. Perfeito. Né, pertencente a um contexto familiar. Nós sabemos que hoje, na contemporaneidade, nós temos hoje vários formatos de família. E nós não estamos aqui naturalizando em nenhum momento a família monoparental, mas estamos dizendo sim, existe. Hoje é cada vez maior o número de famílias monoparentais, sobretudo por chefe de família chefiado por mulheres. Sim. Aí mais na frente a gente fala um pouquinho sobre isso também, né? Qual foi o fenômeno que trouxe esse lar mais chefiados por mulheres como
como pessoas majoritárias da família, mas também o grande desafio é podermos equilibrar, né, nossos papéis. Porque Perfeito. para além de mãe, né, eu sou uma mulher, né? Mulher, primeiramente mulher, mãe, profissional. Em algum momento eu tenho que exercer essas responsabilidades que seriam atribuídas a um outro genitor, a uma outra persona, um outro indivíduo, né? Eu tenho que assumir isso também. Sim. Então, é bem desafiador, né? Mas é também muito recompensador. Então, os principais desafios você estabelecer uma estrutura emocional na família, né? Sim. Que os seus filhos entendam que eles não estão sozinhos. Nessa jornada de mãe monoparental, eu precisei me vincular, né, a muitas ações e encaminhar também meus filhos no sentido de um apoio psicológico, Perfeito. um apoio psicopedagógico, porque afeta, né, aquele contexto ali sai da naturalidade, né, das outras famílias. O indivíduo por si só é um indivíduo que ele costuma se comparar com outras pessoas. Então, Verdade. assim, eu queria aqui nesse momento fazer destaque para as escolas, principalmente as escolas de infância, né, de primeira infância, que tem esse olhar mais atento a essas famílias monoparentais. As crianças, elas vêm de um contexto que muitas vezes ela não consegue espelhar isso dentro da própria sala de aula. É um fato. Onde muitas vezes os alunos, eles são levados e trazidos para a escola por um dos membros da família que tem essa representatividade de pai, que é o pai ou que é a mãe. E em algumas outras crianças isso não acontece. Então, esse olhar sensível da escola para entender o que é esse novo modelo familiar é bastante interessante e bastante desafiador também, para que a mãe monoparental, o pai ou esse genitor, essa pessoa que está maternando solo ou cuidando de uma criança, sendo tutor de uma criança, ela se sinta também apoiada, acolhida. Sim, a palavra é essa, Ana, acolhida. E graças a Deus, né, eu tenho tido muitas boas oportunidades de conhecer pessoas, de estar colocando um pouco da minha trajetória, da minha história, onde meus filhos são. Porque quando nós escolhemos uma escola, nós estamos confiando o que é mais precioso nosso, né, para a educação. Então, a educação começa no lar. Exato. Então, nesse lar, que é um lar que já está, entre aspas, desconstruído sob o ponto de vista social, Sim. Porque a família social, em regra, via de regra, é o pai, a mãe e os seus filhos. Então, quando existe um lar desconstruído ou em fase, eu costumo dizer em fase de reconstrução. A família monoparental é isso, é um lar em fase de reconstrução. Então, é um outro desafio, trazer com que as escolas possam entender, né, ou as instituições de ensino possam ter um olhar mais afetivo e afetuoso para essa criança, que é uma criança fruto de um lar monoparental. É muito interessante quando você traz nesse discurso, Michele, a importância, inclusive eu quero reforçar, né, esse pedido, essa sensibilização e reflexão para quem está aqui nos assistindo, que faz parte de uma instituição de ensino, que exerce um papel fundamental na formação de uma criança. Em todo o processo aqui no Pode Paz, a gente traz, inclusive, que é uma premissa, inclusive, do Clube de Exatas, como eu falei, o Pode Paz é uma iniciativa desse cursinho preparatório e que tem como uma das premissas mais pais, mais professores, pais, mais professores, mais filhos, que são alunos, na verdade, né? Mais alunos. Ou seja, essa tríade para trabalhar o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, entendendo cada um o seu papel. A gente sabe que a gente não pode atribuir o papel dos pais para a escola e nem vice-versa, mas que é preciso trabalhar em conjunto. E quando você traz aqui, a gente não conversou inclusive sobre isso, né? Que a importância desse acolhimento, desse olhar da escola, dos professores, e isso, quando a gente fala da escola, é a comunidade escolar como um todo, não é só o docente que está ali na sala de aula, que está mais próximo, mas desde do tio que vai conduzir a sala, né, da secretaria, desse apoio da comunidade escolar para essa criança, esse adolescente que vive numa estrutura, né, de um lar monoparental, de acolher não só esses alunos, mas também os pais. E a importância, mais uma vez, dessa tríade estar
trabalhando em conjunto, né? A importância da escola, a importância dos pais, a importância de estar dando esse apoio a esses jovens, esses alunos, é de tamanha importância. Então fica aí mais um momento para vocês refletirem como é que a gente pode, né, trabalhando não só as metodologias, mas ser sensível, ter esse olhar mais humanizado para esse tipo de processo, porque a criança ela passa por um processo de reconstrução Sim. e que isso pode refletir com certeza no seu desempenho escolar, no seu comportamento, e aí vale, né, ter esse acolhimento, esse olhar para trabalhar essa criança, para que ela continue tendo resultados positivos e efetivos ligados à educação. E assim, Michele, é o que você também trouxe, que eu gostaria que você comentasse um pouco. Eu estava aqui lendo alguns artigos e algo sobre a questão, né, de famílias monoparentais, Sim. que são muito comuns, né, em todo o mundo, principalmente no Brasil. E aí, de acordo ao censo demográfico, foi de 2010, eu li em um artigo que diz o seguinte: 53% das famílias é compostas apenas por mães e filhos. Sim. E 86% das crianças com menos de 4 anos têm como primeira responsável a mãe. Sim. Comenta um pouquinho. Esse número é um número de 2018, caso, salvo engano, 2019. Então a gente De teve 2018, aumento? manteve o 53%, percentual de 53%. Mas o que traz de novidade é que muito não se fala, né? Mas Sim. muito do que tem esse registro de famílias monoparentais, com mulheres como chefe de família, majoritariamente mulheres, se deu também pela questão do advento da Lei Maria da Penha, né? Entendi. Que trouxe também esse lugar de fala para essas mulheres, Sim. para essa representatividade de mulher como chefe de família e também trazer esse esforço em poder ajudar de alguma forma como políticas públicas. Então, hoje, mulher hoje, né, ser mulher hoje não tem sido nada fácil, sobre todos os vieses. Né? Esse número que você traz, desafiador. Ana, é desafiador e traz uma ressonância de que, em tese, todas as vezes que há uma ruptura em um contrato conjugal, e quando eu falo contrato conjugal, eu estou me referindo a divórcio, a separação, a, de repente, até uma gravidez que não foi planejada, enfim. Essas crianças, né, esses filhos, eles ficam majoritariamente sobre a égide de uma mãe. Sim. Né? Então, muitas vezes, uma mãe, ela não escolhe ser monoparental, assim como eu falei há pouco. E esse número só revela a necessidade de termos cada dia mais políticas voltadas a acolher, a dar sustentabilidade a essas famílias. É um número gritante, é um número que entristece de uma certa forma, porque quando você traz um número de um índice que as mulheres são chefes de família, não está somente dizendo daquelas mulheres que assim escolheram ser. Sim. Né? Porque quando a gente fala em monoparentalidade, a gente também não pode esquecer que ela também pode ser uma opção, né, para aquelas que assim queira, né, de maternar solo, de ter um filho por produção independente. Então, a maioria que reflete esse índice aí está refletindo o índice de mulheres que teve uma tentativa de ter uma família. Perfeito. Que teve uma tentativa de ter um lar, mas por assim ser, por várias razões isso não aconteceu, né? Para algumas ainda, né? Porque onde se há vida, há esperança sim de reconstruir. Uma família monoparental, ela pode vir a ser uma família, né, nuclear, assim como nós conhecemos, mas enquanto isso não se dá, as mulheres estão sendo fortalecidas, né, umas pelas outras, inclusive, para que esse número ele venha a trazer uma notícia boa nos próximos índices, não é? Esse índice também traz uma outra ressonância, né? De como, de uma certa forma, a ausência do reconhecimento da mulher como uma chefe de família, e sim uma mulher que conquista seu espaço na sociedade, né? Porque o índice ele não está dizendo que são mulheres solteiras, somente monoparentais, por força própria, mas também revela também a atuação de mulheres no mercado de trabalho, na ocupação dos espaços da mulher nessa sociedade. Então, também traz aí o viés da monoparentalidade, ela pode trazer várias conclusões, e nós não podemos deixar de ressaltar
esse pertencimento da mulher, essa força que a mulher vem conquistando na sociedade, dizendo sim da força de uma mulher. A mulher foi escolhida para ser mãe. Sim. A gente não pode deixar, né, de ressaltar isso. Né? Quem traz ao mundo, né? Quem é a gestora, né, mater desse mundo, né, que nós vivemos é uma mulher. A mulher, ela tem o poder da concepção, ela foi dada a dádiva da concepção. Então, e isso não sobrepuja nenhum papel na sociedade, por exemplo, do homem, Com do certeza. sexo masculino. É bem importante deixar isso claro, porque eu, por exemplo, sou a mãe que materna o solo nesse momento. Sim. E eu preciso deixar claro que eu sou mulher e que meu papel de responsabilidade dentro da família é de mulher, mas que meus filhos, enquanto meninos e homens que serão, eles também terão um papel e um espaço na sociedade. Com certeza. Então, é preciso ressaltar isso, Ana, porque muitas vezes as mulheres elas estão sendo muito alvejadas, essa é a palavra, pelos espaços que nós estamos conquistando na sociedade, mas por mérito próprio. Né? Concordo. Porque não há uma competição. A posição da mulher na sociedade, você que está me ouvindo aí, menino, jovem, né, que já está concebendo, né, essa dinâmica de gênero, de papéis do homem e mulher, a função da mulher na sociedade não é competir com o homem, é conquistar o espaço dela. E nós temos conseguido conquistar esse espaço. Então, isso fala muito sobre respeito. Sim. Que é um valor familiar que, infelizmente, nessa sociedade nós estamos tendo precariedade. E como você falou da Escola de Paz do Brasil, a Escola de Paz do Brasil fala sobre isso. Tenta resgatar esses valores, né? Mas na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Que são essenciais. Você estava falando, Michele, e eu fico aqui toda emocionada, me arrepiando, gente, porque de fato são. Eu vejo o quanto é rico esse tema e o quanto a gente poderia se desdobrar em outros subtemas. Sim. A gente falando dessa força da mulher, sobre a conquista dela, sobre os espaços, sobre respeito, isso é muito grandioso. Sim. Mas aí serve de pautas para muitos outros episódios aqui, com certeza, né? Sim. E como lidar com essa pressão? Você falando sobre tudo isso, eu fico pensando, gente, deve ser uma pressão gigante, né? E a gente assume diversos papéis na nossa vida social. Familiar, do mercado de trabalho. Então, e quando você traz esse contexto da mulher cada vez mais ganhando espaço no mercado de trabalho e assumindo também esse contexto da família, eu fico imaginando como lidar com a pressão. E aí não só vendo o lado, né, da mulher, mas também do pai. Que tem, isso é uma realidade muito comum também. Sim, não é tão comum, quando, eu digo assim, o número maior, como você comentou aqui, é de mulheres realmente tendo essa concepção de lar monoparental, ela sendo ali a pessoa que de fato é responsável pela criação dos filhos, mas a gente também sabe que tem contextos, ainda que sejam mínimos, de pais tendo essa conjuntura, né, essa estrutura familiar. Então, pensando nesse papel único de responsável, né, como lidar com essas demandas pessoais e profissionais e conciliar com a pressão? Sim. Que essa jornada... É uma jornada, jornada de tirar o fôlego, né, por assim dizer. A primeira coisa, né, cuidar é o autocuidado. Sim. Enquanto indivíduo, nós precisamos primeiro buscar nosso autocontrole mesmo, autoconsciência, de entender que aquilo não tem como ser mudado. Perfeito. E você precisa reunir forças para conseguir fazer a travessia. Primeira coisa, apoio socioemocional, apoio psicológico, né? Terapia, gente, não é bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que todo mundo, se bem soubesse, teria um terapeuta ali, né? Na palavra de vocês, na linguagem do jovem, né? Na cola ali do lado. Porque para passar por isso, para ter esse enfrentamento na sociedade hoje, né? Sim. A gente precisa ter esse apoio, é um apoio emocional. Então, a primeira coisa que a gente não pode abrir mão é ter esse apoio emocional, primeiro para si mesma, né? Porque, como você falou, são vários papéis.
E a gente não tem uma gavetinha que possa guardar, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ser profissional, agora eu quero ser isso. Não existe, né? Aquele momento ali, vários papéis, eles se misturam e a gente tem que saber dividir o time. Sim. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar consciência da nossa condição e tentar designar responsabilidades também para aqueles outros entes que estão pertencentes àquela monoparentalidade, né? Ou seja, nossos filhos, ainda que crianças, sim, ele tem direitos, deveres, mas também tem responsabilidades dentro de um lar. Então, estabelecer essas rotinas, tentar dividir para tomar fôlego, né? Entender que nós estamos criando indivíduos e o interessante é que meus filhos hoje, eles me ajudam, né? E me ajudam inclusive nas tarefas do lar. Perfeito. Não é 100%, né? Como nós esperamos. Mas o fato deles já se colocarem à disposição para jogar um lixo, para lavar uma louça, para cuidar das suas próprias coisas e deixar suas coisas, né, no lugar, isso já nos ajuda. Então, não é fácil. Essa divisão de tarefas ela é imprescindível para que se estabeleça também um fôlego para aquela mulher que chega em casa muitas vezes de terno e só tira o sapato, tira o terno, põe de um lado ou, né, prende o cabelo e vai cuidar do outro papel, de ser mãe. Exato. Isso me lembra muito, eu gosto de fazer essa referência, mas isso me lembra muito com os super-heróis. O Peter Parker, que se esconde para vestir, né, a roupa do Homem-Aranha, o Superman também, que precisa se trocar e não pode ser na vida das pessoas. Então, gente, trazendo assim essa comparação, né? Essa coisa né? do lúdico. Uma mulher monoparental, um homem monoparental, ou uma família monoparental, ela precisa trocar de vestes o tempo inteiro. E assim, muitas vezes, eu precisei engolir o choro. Engolir o choro em certos momentos é controle de emoções. Porque naquele momento, meu filho não merecia que eu estivesse daquela forma, que eu estivesse entristecida na frente dele. Então, não é que nós vamos sobrepujar nossas emoções, muito pelo contrário, elas precisam estar ali presentes para eles entenderem, sim, minha mãe também é um indivíduo que sente como eu, assim como eles sentem também. E isso estabelece uma coisa muito interessante na família monoparental, acho que você vai perguntar um pouco mais na frente, talvez, mas eu queria reforçar que existe uma recompensa muito grande nessa monoparentalidade, que é o estreitamento dos vínculos e dos laços. Maravilha. Nós nos conhecemos essencial na pisada do pé no chão. Eu conheço os meus filhos hoje, eu tenho um filho, como a Ana falou, de 15 e um de 9. Eu estou monoparental há 7 anos. E nesse trajeto, o que eu tenho conhecido dos meus filhos e eles de mim é impressionante. O quanto nós nos aproximamos, o quanto nós temos ressonância nos pensamentos, o quanto nós conseguimos alinhar um pouco mais a nossa fala. Porque somos nós por nós mesmos. E Deus, né? Lógico. Deus aí nos fortalecendo de todas as formas, mas se há um ganho sobrenatural, esse fortalecimento do amor, né? O amor como princípio de todas as coisas, e é verdade. Né? O amor supera tudo, o amor pode tudo. O amor conquista tudo. E quando você vê isso refletido, né, o amor que Deus tem por nós, refletido nos nossos filhos, eu me remonto ali àquele versículo bíblico que fala que o Senhor entregou seu filho, seu único filho, para nos salvar. Né? É muito forte isso. Muito. Então, as poucas vezes, Ana, que eu pensei não em desistir, né, que eu fraquejei, que eu chorei, que eu perguntei e que tá Deus, tudo bem. E que tá tudo bem também. É importante ressaltar isso para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, né? Ser herói, super-herói não quer dizer que não vai chorar, não vai sentir medo. Muito pelo contrário, né? Mostra que nós somos fortes o suficiente para superar aquele contexto. Eu me lembrei disso. Poxa, se Deus entregou o único filho que ele tinha, para nos salvar em prol de uma missão maior, quem sou eu para indagar essa missão tão minúscula, tão pequena, né, que está vindo aí à minha frente? Então, hoje estou eu aqui falando com vocês, falando de uma superação, falando de conquistas diárias, de que sim, é possível, sim, você consegue, sim, você não está sozinha.
né? Sim, você não está sozinho. Sim, nós temos possibilidades de reconstruir, de recomeçar. Maravilha. A tão resiliência falada hoje, né? Hoje é muito comum as pessoas falarem seres resilientes, né? Até empresas resilientes. Porque o que é a resiliência? É a capacidade de você se reconstruir, apesar de. Então, eu tenho vivido esse apesar de a cada dia, porque muitas vezes não é a monoparentalidade que nos tira o foco, o Sim, eixo. São as circunstâncias de ser uma mãe ou uma pessoa monoparental. Por exemplo, quando nós temos um trabalho que não tem esse olhar humanizado a esse contexto, uma escola que dê esse uma apoio. escola que dê esse apoio, e graças a Deus eu tenho filhos estudando em escolas que são extremamente humanizadas nesse sentido. Eu tive a oportunidade de conversar e contar a nossa história, e no sentido não de se vitimizar, porque existe outra coisa, gente, que eu preciso Verdade. ressaltar aqui, não é se colocar no lugar de vítima para conseguir galgar espaço na sociedade. Muito pelo contrário. Você tem que se colocar quem você é e o que você está enfrentando e quais são as possibilidades. Tudo na vida Sim. é uma forma de negociar. E você negociar sendo verdadeira, mostrando a sua verdade, aquilo que você está vivenciando, a gente consegue alcançar êxitos que a gente nem esperava. Então, eu tive a felicidade de inserir meu filho no contexto de escola, que ele tem se desenvolvido, meu filho mais velho, e hoje eu tenho a felicidade de ter um filho hoje que é um braço forte, que me ajuda, inclusive, assim, a entender de outras dinâmicas que eu não entendia. Como esse canal também é um canal de aprendizado, então vale ressaltar isso, Ó, né? que aprende, a gente aprende com os filhos, né? Sim, de repente a gente aprende. E assim, você trouxe, Michele, algumas, durante a sua fala, algumas estratégias de fato, como esses pais, né? Esse pai e essa mãe, essa pessoa que está como tutor, como responsável, né? Dessa criança, dessa Sim, adolescente, enfim, é, sobre como cuidar, estratégias recomendadas para cuidar da saúde, das emoções. sim. Então, quais seriam outras dicas que você traria para ele tratar desse esgotamento, às vezes, físico? Né? Entendendo, gente, que não é sobre. Quando a gente fala assim, existe um esgotamento físico e às vezes emocional, não é sobre o, o papel, né, de estar ali sendo o cuidador, o responsável, o Sim, tutor daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, porque existe um amor, né, sobre isso, mas que tem desafios, né? Então, às vezes é muito interessante porque a gente fala assim, a gente às vezes romantiza a maternidade. sim. Eu sou muito romântica, tá? Eu sou muito sincera, Eu mas eu também sei sou. também que tem desafios. Sim, Mas quando a gente fala sobre o esgotamento, como você falou, às vezes o esgotamento ele não vem sobre a questão de um lar monoparental, mas é o contexto. E a gente falou muito sobre resiliência. sim. Então, assim, quais seriam as estratégias? Além de buscar um auxílio, uma ajuda com relação a um psicólogo, a um terapeuta, além disso, quais seriam as estratégias que essa pessoa poderia buscar para trabalhar o esgotamento físico, minimizar, essa seria a palavra, e o emocional? Uma família ela também tem que ter bem-estar social, né? Então, o Perfeito. bem-estar social não está só para o cuidador, digamos assim, aquele que é o Sim, tutor, está também para as crianças. E quando eu me referi a terapias, né, a aconselhamentos, sim, a ressonância de identidade, porque as crianças elas também se aglomeram e se agrupam sim, por pessoas que ressoam a mesma sim. identidade que elas têm de família monoparental. Então, o bem-estar social quer dizer o quê? Passeios, programar as atividades juntos de lazer, até fazer uma comida juntos, né? Você usar aquele espaço que vocês têm ali de convívio para que você transforme aquilo em uma convivência que vai trazer aí, de repente, uma desfragmentação do seu dia, né? Daquilo que você está vivenciando, daquilo que você está passando. E lógico, né? Uma atividade física é Sim, importante.
né? Primeiro para cuidar da sua saúde, né? Física mesmo. Né? Hoje não tem como nós pensarmos em tempo de fit, né? Cultura fit, da gente não pensar em cuidar do nosso corpo, porque o corpo, nós somos, como você falou, uma tríade, né? Corpo Nós somos fala. o corpo fala, o físico, o espiritual. Sim, Então, assim, buscar cuidar desse espiritual também, né? E aqui eu não me muito refiro, não estou me importante. referindo à religião, nem à religiosidade, mas assim, quando você tem uma crença, quando você tem algo que acredita, que é para além do que nós entendemos e nós estamos aqui tendo, né, o momento de conversar aqui com Ana, né, não é nada Sim. concreto, mas você tem algo que te fortalece todas as manhãs para você dizer assim, poxa, que bom que eu estou vivo, né? Que bom que eu estou nesse contexto. Então, a crença também, no meu caso, né, que me fortaleceu muito, me fortalece em minha rotina com meus filhos, você programar atividades de lazer, você ter Perfeito. uma condução dos seus filhos de sentar, dialogar, estabelecer esse diálogo, se conectar com mães, com pais que pertencem a esse mesmo elo, esse mesmo contexto. Eu tenho buscado fazer isso e eu acho que é muito importante e imprescindível que a Sim. gente comece a se alicerçar com pessoas que estão dialogando da mesma situação que nós estamos dialogando. É interessante que a Escola de Paz do Brasil chegou na minha vida exatamente nessa necessidade, assim como a constelação sistêmica. Eu sou consteladora sistêmica há 3 anos e eu conheci a constelação há 7 anos. Foi quando eu passei por esse processo, né, de passar a ser uma mãe monoparental, até para entender, né, como é Sim. que, o porquê que isso estava acontecendo, qual é a raiz disso, já que eu vinha de um lar paternalista, né, de essência espanhola, né, meus avós eram espanhóis, meu Muito, pai, né? Você então vê a tem origem do a espanhol, origem do a espanhol, a cultura. cultura espanhola, aquela É. família, eu sou a quinta filha, são 5 irmãos, são quatro meninas e um rapaz, eu sou a mais nova, e nós somos criadas para casar, para ter filhos, né, eu fui a única que segui um pouco mais aí desse trajeto, né, depois as minhas 2 outras irmãs, aí já na maturidade também fizeram faculdade, mas enfim, eu venho de um trajeto daquela família modelo, aquela família Sim. paternalista. Então, eu não aceitava aquele contexto de por que está acontecendo isso. Então, eu conheci a constelação sistêmica. Fui fazer, né, algumas jornadas de constelação, gostei. E aquilo teve uma ressonância muito grande em mim. Eu disse, não, eu quero fazer isso também. Eu vou fazer uma formação porque eu quero ajudar famílias. Eu quero, desculpa te interromper, Michele, mas assim, só para depois fazer um parêntese, o que seria de fato uma constelação familiar, né? É para que as pessoas Certo. que estejam aqui nos entendam, quem nunca ouviu falar desse termo, que possa entender, ou até pessoas que estejam aqui no lar monoparental, de que forma isso pode auxiliá-los. Pronto. É, é uma ferramenta Sim, terapêutica, né, criada por Bert Hellinger, que é um sim, psicólogo alemão. E ela é usada exatamente para você entender através do foco de fora, por meio de sim, bonecos, por meio de pessoas, naquela representatividade ali no campo, sim, como seus comportamentos, os comportamentos dos seus filhos ou da vida adulta, ela tem ressonância na sua família, por isso que é constelação sistêmica familiar. Você olha a sua genealogia, né, todos os princípios da genealogia, de que forma a sua família influenciou na sua construção enquanto indivíduo e alguns comportamentos que são ciclos repetitivos. Bert Hellinger ele traça, né, 3 leis: a lei do pertencimento, do equilíbrio e a sim, lei do amor, que é em especial. Então, é muito usado, inclusive, hoje em jornadas jurídicas, apesar de que, perfeito. né, tem algumas polêmicas em relação a isso e tal, mas em raiz, a constelação ela me ajudou muito a entender o porquê de padrões comportamentais repetitivos, o porquê que eu estou presa a uma relação, né, que talvez me sufoque, o porquê que... Então, assim, as pessoas buscam a constelação familiar não como instrumento terapêutico único, exclusivo, Entendo. mas como algo que possa ajudar no contexto terapêutico para você olhar para a sua vida com bons olhos, né? Essa é a frase sistêmica, né? Se veja com bons olhos e veja como é que isso está representando. E o interessante é que quando você começa a tomar consciência que isso é o objetivo da constelação familiar, é você tomar consciência sobre aquele contexto que você está vivenciando. Quando você começa a tomar consciência, você começa a quebrar os ciclos. E é Perfeito. impressionante como isso ressoa. Então,
fez muito sentido para mim, tem feito sentido em muitas pessoas. Eu tenho clientes até na Europa, né, Olha que sobre bacana. constelação familiar. E a cada constelação que eu faço, ela tem uma ressonância comigo também. Porque nós acreditamos, porque a constelação é fenomenológico, né? Sim, Então, esse padrão que ela traz no campo ressoa em você, a sua vida ressoa em mim. A minha vida ressoa em você. E interessante, assim, abrindo um parêntese aqui, eu conversava com a Ana, antes de aceitar o sim, convite, quanto de Ana reflete em mim, né? E quanto de mim tem, reflete em Ana. E verdade. assim, é isso, nós somos conectados, de uma certa Sim, forma, por essa grande genealogia aí, que para mim tem princípios, né, bíblicos. Nós somos da mesma raiz, da mesma gênese, viemos de uma mesma mater, né? sim. E não raro a gente vai ter reflexo aí na nossa vida que vai se pertencer uns aos outros. Se a gente conseguisse, é por isso que faz também a gente conseguir se conectar e se ver muitas vezes no outro, Sim, em algumas situações. E assim, voltando inclusive, né, daquele viés que você estava ali falando, da sua família que veio da origem espanhola, muito sim, paternal, e sim, como você se via naquele processo e como foi, né? Então, você trouxe um pouquinho de como ter esse entendimento da constelação sistêmica familiar te ajudou, mas sim, trazendo aquele ponto ali inicial, os reflexos também disso para você nessa nova estrutura familiar. sim. Eu digo assim, eu quebrei um padrão, Sim, né? Eu sou hoje uma quebra de padrão, digamos assim, no sentido de como vinha minha família, né? sim, De como eu fui criada, por isso eu quis dizer, né? De uma família espanhola, acho que, né? é muito As característico. características, né? Do paternalismo, daquela Sim, coisa muito forte, né? Do patriarca, inclusive, sim, né? O pai, a figura do pai muito forte. sim. E eu tenho isso, eu tive um pai maravilhoso, né? Meu pai faleceu há 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de cuidar dele até os últimos dias da vida dele. Quando ele faleceu, eu estava grávida de 5 meses do meu filho, que hoje tem Oh, 15. Mas o pai foi uma presença muito forte, né? A constelação traz isso, né? sim, O modelo do pai. E como é que eu estou trazendo isso para a minha função, né? sim, Monoparentalidade. Muito do que eu aprendi com meu pai, com a força de um pai, dentro de uma estrutura familiar, eu tento trazer, né, para a sim, minha função mãe, porque eu gostaria de dizer assim, nós mulheres, nós não somos pães, nós somos mães que de uma certa forma estamos exercendo responsabilidades ou funções dúbias nesse momento, dupla nesse momento, mas tudo bem também. Mas precisamos perfeito. deixar isso claro, né? Porque não é sobre você suprir a presença daquele pai ou daquele genitor, daquela genitora. É sobre você ser quem você é dentro da sua identidade que lhe pertence. Mãe, tia, avó, avô, Maravilha. padrinho, madrinha, Sim, né? E fazer com que aquele jovem, aquela criança, ela se sinta suprida, né? Daquele pertencimento, daquela persona que deveria, de uma certa forma, estar ali, mas, na verdade, por razões tantas, né? diversas, né? Diversas, não está ali, mas, de uma certa forma, ela precisa caminhar. Então, quando eu trouxe a família espanhola, eu quis Sim, dizer exatamente sobre isso. Eu tive que romper alguns padrões. E tudo bem também, né? sim, Porque uma coisa é você romper padrões e tentar se reerguer e não conseguir. Outra coisa é você entender que aqueles padrões naquele momento não podem ser daquela forma e você conseguir trilhar o caminho, sim, fazer uma nova trajetória, a tal da resiliência, né? com certeza. Se reconstruir apesar de, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Exato. E apesar de. Aí me lembra as estações, me lembra muito a árvore quando a gente fala sobre resiliência, sobre as raízes, né? Sim, E ali a importância também de você estar fincada em raízes, com raízes profundas, nutridas, para que possa também ter esse apoio, essa força de se reestruturar, se renovar sem e dúvida, ressignificar sempre, sem né? dúvida. E assim, pensando muito no olhar da criança, Michele, e assim, não vou falar só da criança. A gente tem um público aqui muito misto dentro do clube,
YouTube, dentro de quem nos segue, a gente tem crianças, adolescentes também e jovens. É um público menor, mas a gente tem. Então, assim, quais seriam as diferenças significativas que você pode até ter vivenciado e até mesmo dentro do contexto da escola, de trocas com outras mães, com outros pais, que vocês notam no comportamento ou na adaptação desses filhos, né, da criança e do adolescente, nesses lares monoparentais, né? Então, assim, muito também olhando com relação àquela estrutura padrão, né, Sim. da familiar. Então, quais seriam assim, as diferenças de comportamento? Existem? Não existem? Hoje, quando está se trabalhando, se falando mais, já não consegue ver essas diferenças de forma tão significativa? Traz um pouquinho pra gente aí, assim, dentro do seu contexto. Sim, existem, Sim, né? Existem. Elas são o maior desafio, né? Tentar entender como eles sim, se sentem. perfeito. Né? Porque nem sempre esse diálogo é feito aberto conosco, com o pai, com a mãe, com aquele que está cuidando. Sim, É interessante que eu vou ressaltar aqui mais uma vez a questão do pertencimento nas escolas, nos espaços onde tem crianças, jovens, né? Mais aqui os jovens, né? Que sim, tenham esse mesmo contexto familiar, eles se aglomeram e ali eles sim, começam a desenvolver questões. Em casa, eles se fecham um pouco mais, né? Existe uma resistência ao aceite deles mesmos, como uma condição de que, poxa, meus pais são separados, ou poxa, eu não tenho nenhum pai aqui presente na minha jornada. sim, Então, existe essa superação. Mas essa superação, à medida em que ele começa a conviver com outros que tenham essa mesma ressonância, essa mesma condição na sociedade, sim, eles começam a ressignificar. Então, é como se houvesse uma simbiose, né? Até isso, até isso é interessante. O contexto da sociedade, como ela muda, sim, como algumas coisas começam a pertencer a um cenário coletivo, ao invés de um cenário mais singular, sim, nos ajuda também. Então, eminentemente, meu filho de 15 anos, 90% dos colegas dele vêm de um lar onde tem filhos separados, lares monoparentais, lares sim, hoje que não são monoparentais mais, né, em razão de sim, ter detido um outro casamento, uma outra sim, estrutura familiar. Mas, em tese, eles vão procurando um novo modelo que se sim, adeque. Obviamente, né, não distanciando isso da necessidade de contínuo acompanhamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento de entender como é que eles estão se adaptando a essas rotinas. Sendo que meu filho mais novo, ele se adaptou mais rápido sim, ao contexto, visto que a presença de uma família nuclear para ele era algo ainda muito novo, sim, né? Então, ele concebeu aí a maturidade dele, começou a se desenvolver, a personalidade, né, que desenvolve até os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, em um lar já monoparental. sim. Então, hoje, a referência que ele tem em relação a um sexo masculino, por assim dizer, é do irmão de 15. Olha, Olha que é, interessante. A lei da adaptação, né? Você está ali num ambiente onde você tem uma mãe que, de uma certa sim, forma, às vezes a gente até eu me vejo, né, com algumas atitudes masculinizadas. Porque eu tenho que tomar algumas atitudes, às vezes, que eu não me via tomando, mas até por conta dessa coisa sim, do masculino, do machismo, da estrutura paternalista que ainda sim, existe e ainda existe de forma muito forte no nosso país, para que eu possa me impor, eu tenho que tomar uma atitude que talvez eu não tomaria em relação a meus filhos, em relação à conduta de sim, mulher que sou, mas que eu vejo que é um escape. Né? Eu digo, peraí, que eu vou me posicionar de outra forma, né? Mas trazendo essa questão, é muito difícil, Ana. É muito difícil. Não só para eles, mas como para mim de ver. Às vezes a gente se sente impotente, né? De dar todas essas condições psicológicas, sim, físicas, de todo o sustento que é necessário, né? Que é necessário colocar isso sim, aqui também, né? Que não é fácil criar uma família monoparental, ela se supre, mas se supre por um viés financeiro, perfeito. emocional. Então, tem toda uma demanda emocional, financeira, social, que nós temos que suprir. Não deixar com que aquele jovem, aquela criança, ele se sinta, entre aspas, abandonado emocionalmente, abandonado sob condições de necessidades físicas,
e necessidades mínimas que eles precisam. Básicas. Básicas, moradia, educação, lazer. Isso se dá concentrado em um único ente, né? Então, por assim ser, a gente tem que se reinventar a cada momento para que a gente consiga suprir essas necessidades, ainda que minimamente. Então, assim, graças a Deus eu tenho tido um bom resultado, digamos assim. E sobre essas questões, né, nós estamos sendo supridos, mas o emocional ainda fica. Fica a pergunta de uma mãe: você está bem? Você está feliz? Porque é o que importa. Com certeza. Importa se meu filho está feliz, porque é dessa felicidade que ele vai se desenvolver enquanto indivíduo adulto. Que vai refletir na sua vida como um todo. Exatamente, como um todo. E como seria gerenciar essas responsabilidades de ser um único responsável quando a gente vai tomar decisões ligadas à educação e disciplinares, né, de forma geral? É bem complexo. Eu costumo dividir isso com meu filho mais velho, inclusive. A escolha da escola, a escolha do curso que vai fazer. Sim. Meu filho estuda na rede SESI. Que é uma excelente rede. É uma excelente rede. Então, ele estuda na rede SESI. Antes de ir para lá, nós conversamos sobre as possibilidades dos cursos que ele poderia fazer. Né? Ele escolheu biotecnologia. Mas isso veio também numa condição de mãe profissional. Então, aí, meu filho viu uma mãe. Ele cresceu, viu uma mãe que trabalhou a vida inteira na área de desenvolvimento humano. Sim. Né? Minha raiz, meu DNA, né, desenvolvimento humano, RH, né, para muitos que não conhecem ainda essa forma nova de falar, de trazer RH, porque RH é muito restrito, né, recursos humanos, mas desenvolvimento humano ele abarca uma série de outras coisas. Eu lido com programa de estágio, lido com jovens, com aprendizes, então meu filho ele viu essa mãe o tempo inteiro falar sobre. Então, quando eu vou tomar essas decisões, Ana, não são decisões fáceis, mas são decisões que eu tenho que tomar dividindo com alguém. Então, por que não dividir com uma pessoa que é sobre o futuro deles, Maravilha. que eu vou estar tratando, na verdade? Dá esse lugar de voz também para eles. Exato. Ele se sente pertencente, inclusive, na decisão de futuro. Maravilha. Que vai versar sobre eles. Vai versar mais sobre eles do que eu, porque eu susteio nesse momento. É quando você fala, quando você tem raízes fortes, a gente está falando isso se referindo à família. Sim. Mas quando eu tenho raiz forte, de escolhas profissionais, inclusive, né, de decisões que eu vou tomar, porque quando eu tomo uma decisão de tirar um filho de uma escola e matricular em outra, é uma série de questões, inclusive que envolve finanças, enfim. Exatamente. Mas a primeira coisa que uma mãe faz, e aí eu vou falar com você, mãe, aqui também, é olhar a matriz pedagógica da escola. É olhar assim, que a escola acredita e que vai ressoar no seu filho, ressoa na família que você é, naquilo que você acredita. Então, eu tenho dividido com ele e também com o meu irmão, né, que não mora aqui, mora em um outro município. E aí nós tomamos a decisão e aguardamos para parar as arestas, né, que forem necessárias. E como a comunidade pode ajudar esses lares monoparentais? Nós temos hoje, inclusive, que bom que nós temos hoje uns segmentos de ONGs, de pessoas mesmo, pessoas físicas, que ajudam bastante. Eu, nessa minha jornada, assim, tenho recebido muitos apoios, veja. Se eu preciso me mudar de um lugar para o outro, eu já chego naquele lugar dizendo assim, olha, sou uma família assim, assim, assim. Nossa estrutura é essa. Então, sempre que eu preciso de um apoio, eu tenho esse esteio, né? As pessoas, elas se sensibilizam. Mas, mais uma vez, colocando, não é se vitimizar. Muito bom esse parêntese, né? Esse parêntese é muito importante, porque, assim, não é se vitimizar, é você colocar a sua condição de família que ali está, e você conseguir até se interagir, se interconectar, se conectar com pessoas que estejam também naquele mesmo processo, porque você pode ser uma influência, né? Eu tenho certeza que a minha vida, mesmo que eu não esteja buscando, né, isso em nenhum momento, quando eu me coloco nesse espaço de fala aqui, nesse lugar que você está me dando, eu estou falando com alguém que minha vida está impactando na vida de alguém. Sim. E que está servindo de uma influência para alguém. Então, hoje nós temos ONGs, nós temos instituições que têm essa fala de mulheres monoparentais, homens monoparentais, e que ajudam a alicerçar esse laço sob o ponto de vista socioemocional, sob o ponto de vista de apoio financeiro, inclusive,
para quem assim precisa. E também instituições governamentais, né? A família monoparental, ela conta também hoje com algumas situações que são, principalmente aquelas que têm impactos sociais, né? Do governo. Né? O Sim, governo tem, aí, a exemplo de algumas bolsas, tantas, e programas de medidas. benefícios e medidas que ajudam essa mulher a trilhar isso com fôlego maior. Mas hoje eu faço parte, inclusive, da Escola de Paz do Brasil, que era aquilo que Chegaria nesse ponto. você ia perguntar, então pode perguntar, já que Não, já. na verdade, pode seguir. Eu ia perguntar justamente. Michelle, fala um pouquinho da Escola de Paz do Brasil, né? Sim. Qual é a missão dessa escola? Para que todos que estão aqui nos assistindo, que vai ouvir ou assistir esse episódio depois, que tem o interesse de buscar mais sobre essa escola e como ela pode trazer temas que pode apoiá-los nesse processo. Pronto. A Escola de Paz do Brasil ela já existe há mais de 60 anos. É uma Olha, ONG de voluntários, né? Então já tem lá 4, 5, 6 gerações, né, de que famílias que incrível. cresceram na Escola de Paz do Brasil. Ela tem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Então nós somos seccionais no Brasil inteiro. Sim, Eu faço parte da seccional Bahia, né? Hoje eu perfeito. coordeno um grupo. E eu cheguei na Escola de Paz do Brasil muito por esse movimento. Quando eu me vi nessa condição, né, de Sim, monoparental, eu busquei me alicerçar e me aliançar cada dia mais com conteúdos que versem sobre maternagem. Né? Interessante que eu nem tinha ouvido falar esse termo de maternagem ou paternagem enquanto eu era mãe ali dentro de uma estrutura nuclear. sim. Então, procurando saber desses temas, eu já tinha outras raízes, né, socioemocionais, até por minha formação, por minha capacitação em competências, mas eu fui buscar essas informações. E então, no SESI, né, tem um grupo, né, de pais lá, e fui convidada a participar de uma ação com a Escola de Paz do Brasil. Sim. Participei lá de 5 ciclos da Escola de Paz do Brasil. E no quarto ciclo eu fui convidada a participar mais efetivamente, até por conta dessa jornada. Né? Naquele lugar de fala que eu estava ali. E eu aproveitava o momento também e colocava das possibilidades. Muitas mães e pais também, genitores, pessoas cuidadores, cuidando de jovens ali de maneira solo. E eu tive grandes oportunidades que tinham as dinâmicas de grupo e foi muito enriquecedor para mim. Então aquilo para mim fez muito sentido. Então eu aceitei o convite. E daí, tendo aceitado o convite da Escola de Paz do Brasil, hoje eu sou voluntária da Escola de Paz do Brasil. A gente tem feito esse trabalho no SESI. São 5 ciclos, tem ciclo Maravilha. presencial, ciclo também online. Muito bom. Nós temos a fase, nós trabalhamos, qual é a missão da Escola de Paz do Brasil? Transformar, agir, atuar como agente transformador das famílias, muito alicerçado nos valores familiares, respeito mútuo, ética, amor. E aí o que nós fazemos? Fortalecemos os valores familiares. O que a gente vem falando muito, né? Aqui o tempo todo, falando de amor, falando de respeito, Exatamente. falando de solidariedade. Sim. Então, nós nos voluntariamos. Hoje eu estou tangendo o ciclo da a fase da adolescência, que é muito importante você jovem aí que está nos ouvindo, né? A fase da adolescência tem o temário muito voltado à exposição de telas, a essa remontagem da família, Sim. quem é essa nova família. Então, são 5 encontros que nós temos dentro desse contexto de fase da adolescência, mas temos também outras temáticas. Então, levamos isso de forma voluntária para escolas, igrejas, associações, condomínios, no sentido de Que tentar, como agente incrível. transformador, cumprir essa missão, né, de criar indivíduos socialmente responsáveis, Sim, que né, é muito importante. e fortalecidos, né, sob o ponto de vista emocional, E- fortes emocionalmente e socialmente responsáveis. Então, para quem quer saber um pouquinho mais da Escola do Brasil, é só colocar lá no Google Escola Escola de de Paz Paz do do Brasil Brasil. é www.escoladepazdobrasil.org.br. Maravilha. Inclusive, nós temos alguns ciclos online que podem se inscrever, podem participar, podem chamar a Escola de Paz para fazer uma atuação na sua região, onde você esteja, achando que faz sentido, né, o que nós Sim, levamos. Né? O voluntariado é a força, né, hoje,
para que a gente possa, de fato, tornar significante essas mudanças que a gente espera, né? E precisa, né, E desse precisa. apoio, inclusive, criar essa rede, essa comunidade. Então, se você que está aí nos assistindo faz parte de uma instituição de ensino que queira levar esse trabalho também para essa instituição, se você é pai, mãe, se você é um tutor, um responsável por uma criança ou adolescente que quer ser voluntário, ou não, eu não quero nem ser voluntário, mas eu quero entender um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais, então acessa aí o site da Escola de Pais do Brasil, que a gente tem certeza que vai ajudar muito a todos vocês. E aí, Michele, quem, por exemplo, quer se conectar contigo, uma mãe, um pai que está aqui, que vive de fato essa realidade de um lar monoparental, que queira trocar mais informações, aprender um pouco mais com você, ou até mesmo conversar para poder criar esse laço, né, que é tão importante, ou buscar esse acolhimento, ou até mesmo para que você possa trazer alguma orientação de ONGs, de outras redes das quais você faz parte, que vai apoiar esse pai, essa mãe, esse responsável, seja um tio, uma tia, um avô que é o responsável, de fato, por essa criança adolescente. Como se conectar com a Michele? Ou, de repente, se você também tem especialidade com o desenvolvimento humano, com a questão de carreiras e com o estágio, um jovem que está aí nos assistindo, que quer ingressar no mercado de trabalho, que tem algumas dúvidas, como me conectar com essa profissional incrível que é a Michele? Onde que a gente te encontra? Se a gente tem algum um perfil no Instagram, um LinkedIn que você pudesse deixar para que essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão ouvir depois esse podcast, que pode se conectar contigo. Pronto, eu tenho o Instagram, né? O Instagram ainda em fase de construção, né? Mas Maravilha. @sou constelar, sou de alma, alma sou, SOUL, constelar. Esse vocês se conectam comigo, pode mandar o link lá. É ainda um Instagram privado, vocês podem mandar o link que a gente se conecta. E para mim é uma excelente oportunidade também de fazer essas conexões com as famílias, com os jovens mesmo. Enquanto pessoa que lidou muito tempo na área de programa de estágio, eu fico muito feliz porque eu consegui ver jovens iniciar estágios na empresa que eu trabalhava à época. E por conta, inclusive, desse acompanhamento mais próximo, né, dessa análise de carreira, dessa trilha de aprendizagem que eu faço questão, né, de fazer, faço isso com meu filho, inclusive, com os meus filhos, eu vi profissionais entrarem estagiários na empresa e hoje, inclusive, ocuparem cargos de alto escalão. Sim, então, é fascinante. Isso, para mim, é muito recompensador. Então, assim, eu estou à disposição, sim, você jovem, você pai que queira dialogar. Para mim é um imenso prazer trazer informações para vocês, assim, ser usado como canal de transformação de vidas, de famílias, colocar a minha vida a serviço. Isso é muito importante mesmo. E agradeço, assim, mais uma vez, esse convite, né, enquanto mãe, enquanto mulher, primeiro enquanto cristã, gosto de ressaltar muito isso, que a gente não está em nenhum espaço que Deus não queira que nós estejamos. Acredito muito nisso. E assim, Ana, muito obrigado pelo esse convite, pela ressonância comigo. E estou à disposição, inclusive, do Pod Paz, caso vocês precisem, né, desse apoio, dessa ajuda, né, desse pertencimento. Eu acho que nós estamos aqui mesmo para somar. Muito obrigada também à equipe que está aqui conosco, né? Muito obrigado por esse dia, por essa manhã, que tenha sido significativo para vocês, porque para mim foi bastante significativo. Com certeza, Michele. Nós que agradecemos. Eu agradeço a você em nome do Pod Paz, em nome da nossa equipe, né? Os meninos que estão aqui, Matheus, o Rodrigo, mas principalmente aos CEOs do Pod Paz, que é a Liliane e o Marcos Vinícius. Tá muito conectado e assim, a gente sempre traz pautas que todos se enxerguem, né? No contexto familiar. E em muitas falas que eu trago em alguns episódios anteriores é de que a gente traz esse nome muito forte, pais instruídos e filhos fortalecidos, mas não deixando de olhar para o pai e a mãe sobre aquela percepção e olhar de acolhimento. Porque a gente sabe que já tem muitas responsabilidades em atuar neste papel, neste lugar. E que às vezes é só cobrança. A gente fala assim, sobre a pressão. Mas quem acolhe, quem cuida. Então a gente também, aqui é um canal, é um lugar que eles podem se enxergar e serem acolhidos. Então, quando a gente fez esse convite, foi para que muitos aqui se enxergassem que estão atuando, né, em lares monoparentais, que é o único responsável por essa estrutura familiar, que eles possam se sentir acolhidos. E estamos aqui para trazer informações para que você possa se fortalecer,
para instruir quem você mais ama nesse mundo. Então, muito obrigada ao que você falou nos bastidores da nossa conversa, de que existe propósito para tudo, então não foi à toa esse encontro. Não tenho dúvida. Essa indicação já existiu há um tempo, mas ela só aconteceu de fato, só foi concebida agora, porque eu também acredito muito, eu sou uma pessoa muito de fé e acredito em Deus, de que nada é por acaso e tudo está sobre o controle e a decisão dele. Com Então certeza. existe um porquê e eu tenho certeza que esse é o primeiro episódio de muitos, inclusive Amém. também que vão ter outros convites aí para você estar dialogando diretamente com os pais e os próprios alunos do Clube de Exatas, porque eu tenho certeza que tem pauta aí pra gente, sabe, crescer e Sim. trocar conhecimento juntos. Então, Sem mais uma dúvida. vez, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns Obrigada, parabéns para por essa nós. jornada incrível, por tudo que você tem construído, o legado e, de fato, sendo mãe. Algo que você trouxe, que eu quero salientar aqui, você exerce seu papel de mãe com algumas funções e decisões que, de fato, caberiam a um pai, mas não sendo pai, sendo mãe, sendo mulher, sendo Michele, Isso, né? Trazendo exatamente. essa persona que é tão importante para a concepção e o desenvolvimento dos seus filhos. O Guilherme e o Bernardo, que com certeza... Miguel. Desculpa, Miguel e Bernardo. Que com certeza deve ter o maior orgulho dessa pessoa que você é. Dessa mãe incrível. É a maior recompensa, né? É a maior recompensa é você ver que seus filhos, eles reconhecem. Sim. Mas é notório como eles se sentem tão acolhidos e como eles agradecem. Sim. Como eles se repõem todos os dias, se remontam e dizem assim, poxa mãe, nós somos uma família. Eu digo, sim, nós somos uma família. Né? Não precisamos ser iguais às outras famílias, mas nós somos uma família. Então, assim, eu queria finalizar então com a frase de Bert Hellinger, inclusive. Claro. Que diz assim, eu vejo você, né? Eu vejo você. Vocês estão sendo vistos, vocês estão sendo acolhidos. Então, assim, esse canal aqui é um canal de acolhimento mesmo. Então, se sintam à vontade para estar colocando aí no chat, buscando informações. Nós estamos aqui para acolher. Não acolher somente você, acolher famílias. Então, é isso. Muitíssimo grata. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada, Michele, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, pela contribuição riquíssima e valorosa. Muito obrigada mesmo, e que venham outros episódios. Se você curtiu esse episódio, conta aí pra gente. O que fez sentido? Você se enxergou? Você vive esse contexto? O que mais tocou o seu coração? Trouxe aí, né, várias memórias, enfim. Conta pra gente, né, o que fez sentido ou o que não fez. E qual a sua dúvida? Você pode colocar aí suas perguntas também, a gente vai, mesmo depois finalizando o episódio, a gente também tem esse cuidado de responder. E quais são os temas que você gostaria de ouvir aqui nesse podcast? Porque tem pauta para toda a família, então coloca aí o hashtag, tá? Pais instruídos, filhos fortalecidos, vem se instruir com a gente. Pode, paz, e até o próximo episódio.